Graça e paz, meus irmãos! Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a crucificação, os métodos que os soldados romanos usavam para crucificar os seus condenados. Se você não é inscrito no canal, aproveita este momento, aí embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A crucificação de Jesus. O que aconteceu com Cristo na cruz? A morte de Jesus na cruz foi um evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelam ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão de seu amor. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Diante desse importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz. Nesse vídeo, iremos meditar em todos os eventos relacionados à crucificação. Antes da crucificação, muito provavelmente, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Então esse será o dia da semana que iremos considerar nesse vídeo. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreu uma série de eventos importantes. Vamos citar aqui o mais significativo para esse vídeo. No domingo, antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando em um jumentinho. Nesse evento, ele foi clamado pela multidão como o Messias, mas apesar de o povo reconhecê-lo como o filho de Davi e gritando Hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Jesus. A prova disso é que os mesmos que aclamaram no domingo, gritando, foi os mesmos que gritaram crucifiquem na sexta-feira. Essa rejeição explica porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém, lá em Lucas 19, 28. A purificação do templo foi o evento mais importante da segunda-feira, antes da crucificação de Jesus, lá em Mateus 21, 12. Na terça-feira, ele proferiu seu sermão profético, lá em Marcos 13. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com um gueto que ela trazia num vaso de alabastro, lá em Marcos 14, 3 ao 9. Nesse dia, a conspiração para matar Jesus começou a tomar sua forma final. O traidor Judas Iscariote se reuniu com os sacerdotes para afirmar o acordo da traição. Mateus 26, 14 ao 15. Na quinta-feira, antes da crucificação, Jesus foi quem celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia como uma ordenança para o seu povo, para o que eles deveriam fazer. Ele também lavou os pés dos seus discípulos e depois das suas últimas instruções, partiu para o Monte das Oliveiras. Ali ele orou ao Pai no jardim chamado Getsemane. Sua agonia foi tão profunda que o suor se tornou sangue. Já era noite, é um dia dessa prisão. Jesus, antes da crucificação, na quinta-feira à noite, Judas, o próprio Iscariote, formalizou a sua traição ao se aproximar de Jesus e saudá-lo como um beijo no rosto. Então, rapidamente, os guardas do templo e os legionários romanos que acompanharam Judas se aproximou de Jesus para prendê-lo. Mateus 26 e ao 47 e ao 57. Marcos 14 também, 43, 50, relata isso. E o próprio Evangelho de Lucas 22, 47 ao 53, João também 18, 2 em diante, fala a respeito disso. Naquela ocasião, o próprio apóstolo Pedro
até tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus repreendeu. A crucificação de Jesus não poderia ser evitada, irmãos. Jesus estava comprometido em cumprir as Santas Escrituras, que revelam, né, os decretos de Deus. Curiosamente, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia, o vigoroso Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Jesus, perante o Sinédrio, após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia com funções, né, de relacionamentos políticos, falando de relacionamentos religiosos, jurisdições, enfim. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formulações, ou seja, formar essas acusações contra ele. Por isso, eles acabaram sendo, né, condenados sobre falso testemunho. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus relata isso. Mateus 26, 59, Marcos 14, 58, está relatando esse falso testemunho lá do Sinédrio. Além disso, na sequência, Jesus fez uma declaração profunda de sua divindade ao ser interrogado pelo sumo sacerdote. Ele afirmou ser o Filho do Homem, aquele que virá sobre as nuvens e reinará com o Todo-Poderoso, conforme as Escrituras anuncia lá em Salmos 10, 1 em diante, Daniel 7. Diante disso, o sumo sacerdote acusou de blasfêmia o julgamento de Jesus antes da crucificação. Depois de Sinédrio conseguir, né, suas acusações formais, Jesus foi entregue a Pôncio Pilato, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado, conforme as palavras do profeta Isaías 53:7, que está relatado no seu livro. Naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política muito, muito complicada. Para evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herodes Antipa, que era uma autoridade sobre aquela região da Galileia. Depois de outra interrogação, em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. A resistência que Pilatos demonstrou em condenar a morte de Jesus não tinha por base, né, compaixão. Antes era muito mais por não querer, né, complicações políticas. Ele temia de ser indispor, né, ou seja, contra Roma. Era o que ele temia. E por isso ele queria, né, evitar problemas. Ele propôs, né, surra, né, para que os soldados surrassem o próprio Jesus e depois libertá-lo. Também ofereceu alternativa ao povo, para que o povo viesse escolher entre Jesus e o criminoso conhecido como Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigiu a crucificação de Jesus. O povo queria ver Cristo na cruz. A tortura de Jesus antes da crucificação também é um fato que nós precisamos falar aqui. Antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado. Antes, né, de seguir para a cruz, ele teve esses açoites. A sessão de açoite feitos pelos romanos era muito, muito cruel, muito dolorosa. Os instrumentos de tortura possuíam pequenos cabos de madeira, na qual era preso num chicote feito com um combinado, né, de
retorcidos de tiras de couro, né? Havia dentro desse chicote, em suas pontas eram colocados pedaços de ossos, ossos cortantes, querido, e ganchos de metal. Olha como era a ferramenta que eles usavam para açoitar os criminosos. Esse castigo era tão pesado, irmão, que não era raro, ou seja, um raro homem morrer, né? Acontecia, né? Eles morriam na própria decorrência das ferramentas que eles eram açoitados pelos açoites. A vítima não aguentava e vinha a óbito. A vítima ficava desesperada e encurvava-se, né? Enquanto dois homens, de um lado e de outro, aplicavam os açoites, batia sem dó e sem piedade, com uma violência do impacto com o cordão de couro. Gritavam, né, profundamente, por causa dos cortes que lhe causavam na sua pele, e a ponto desses ossos e os ganchos de metal cravarem, né, e rasgar a pele, a carne, né, e através desse açoite a carne se rasgava e ficavam tão dilacerados que veias e até órgãos internos ficavam expostos entre as profundas, através das feridas abertas, ficavam algo, irmão, era terrível. Além disso, dele apanhar por bastante, a zombaria antes da crucificação de Jesus, eles zombaram de Cristo, eles zombaram do Senhor, depois de Jesus ter sido injustamente, né, julgado, e foi injustamente açoitado pelo povo, e os açoites, violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele, né, e o objetivo daquele soldado era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus, eles queriam rir, eles queriam caçoar, eles queriam cuspir, eles queriam ser superior, porque eles estavam numa posição que lhe dava o privilégio e a autoridade para fazer aquilo. A Bíblia diz que primeiramente os soldados despiram Jesus, depois vestiram com um manto de púrpura, que provavelmente estavam muito, muito velho e desgastado. Talvez disso, né, tivesse sido as vestes já desgastadas de um soldado, poderia ser. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza. Aqui devemos nos lembrar, irmãos, lembrar de que o corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites. Esse simples ato de despir e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso. Imagine o sangue colado sobre as suas vestes. De repente os soldados puxam aquilo, algumas partes que estavam já secas e eram abertas, porque eles puxaram de uma vez. Algo muito, muito doloroso. Os soldados também, provavelmente, eles usaram uma coroa de espinho, né, e colocaram sobre o nosso Senhor Jesus. O propósito dos soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Não pensa que eles estavam com dó, não pensa que eles tinham... Não. O propósito deles era ferir Jesus ainda mais. Era machucá-lo ainda mais. Carnalmente e psicologicamente. Quando eles escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, eles estavam tentando mexer com o seu psicológico. Os espinhos da coroa, obviamente, causaram intensos, né, sangramentos em sua fronte da cabeça, em sua testa, em sua cabeça.
o sangue de Jesus descia ainda mais. Mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram na maldição do pecado sobre a natureza humana. Lá em Gênesis 3:18, quando Adão e Eva pecaram, eles viviam no jardim onde tudo era belo. Quando veio o pecado, veio os espinhos sobre aquele jardim. Aquilo que não tinha espinho passou a ter por causa do pecado. Então ele tomou a maldição sobre si para libertar a humanidade do pecado. Além da coroa, os soldados deram, né, um caniço, né, como um cedro, para representar o poder ali de um rei, porque o rei usava o cedro para muitas das vezes julgar, segundo a história. E começaram a simular uma reverência diante dele. E o saudaram dizendo: salve o rei dos judeus, lá em Mateus 27-29. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar, né, aquela injúria até o seu limite mais baixo e desgraçante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Depois ainda, não satisfeitos, tomaram dele o caniço que tinha dado e passaram a golpeá-lo na cabeça com aquilo que ele tinha dado, e ele começou a apanhar. Além da coroa de espinho, eles pegaram o caniço para bater na cabeça de Jesus, para aprofundar ainda mais os cravos sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus, enquanto insultavam, né? Por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus, né? Vestiram-me com sua roupa e levaram para ser crucificado. Os homens estavam completamente, irmãos, endemoniados. A caminho da crucificação, depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido, né, à crucificação de acordo com a lei. Aí a execução deveria ser realizada fora da cidade, não poderia ser na cidade. Levítico fala lá em Levítico 24, Números 15 relata isso, 1 Reis 21, o próprio João 19:20, Hebreus 13:12. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado, veja bem, além de apanhar, além de sofrer, além de ser, né, castigado, ele tinha que carregar o seu próprio instrumento de execução. Ou seja, isso é, a cruz, ele tinha que carregar. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trava horizontal, né? Pelo menos a horizontal era carregado, segundo a tradição e a história. O peso, né, da viga de madeira variava em 13 e 12 quilos. Imagine você, depois de ter apanhado, ainda carregar uma cruz pesada. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, os estudiosos indicam que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelos condenados. Seja como for, irmãos, Jesus carregou sua própria cruz. João 19:16-17 relata isso. Porém, por causa da limitação de seu corpo físico completamente debilitado, né, por causa das surras, dos açoites, àquela altura Jesus não conseguia carregar a cruz sozinho, né, carregar aquela cruz por muito tempo. Quando Jesus chegou, né, à exaustão física, os legionários obrigaram um homem chamado Simão de
Cirene a carregar a cruz, a estar junto de Jesus ali, carregando a cruz com ele, pelo caminho restante. Lá em Marcos 15, 21, relata exatamente isso, desse Simão carregando a cruz com Jesus. Durante o percurso até o local da crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam, no sentido de grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus. O que era a crucificação, irmãos? A crucificação era um modo mais cruel, humilhante, vergonhoso, de pena de morte. Isso é o que podemos falar daquela época. Apesar, né, de sua origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a peste e foi adotada por forma de execução pela civilização romana. Mais tarde, os romanos também passaram a aplicar essa crucificação. Eles adotaram e passaram, né, em suas condenações capitais, os seus presos, eles usavam isso. Porém, ficava proibido que um cidadão romano fosse executado, né, uma vez na cruz, executado na cruz. Isso, falando por a crucificação, era usada principalmente na condenação de escravo, instrumentos que se levaram contra o Império Romano. Então eles usavam somente para escravo. A morte por crucificação era lenta, terrivelmente agonizante. As mãos, os pulsos eram pregados na madeira ou na mão. Grandes cravos de metais, os pregos eram bem grandes, e depois amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação, e os pés daquele que estava apoiado na cruz. Uma pequena tábua também recebia cravos que os transpassavam, né, na altura dos calcanhar. Esse ferimento causado nas vítimas, ou seja, falando do sangramento, a dor exaustiva que dava nó, meus irmãos, por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade de seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração, causava movimentos involuntários, né? Involuntários, as pernas, né? Imagine, você está na cruz, os braços esticados, pregados, amarrados, pés, o seu corpo, e depois de você ter passado horas já apanhando, o corpo vai cair para frente. Isso era automático acontecer. Por isso as vítimas eram amarradas, elas sofriam dores fortes, elas sofriam sede por causa da falta do sangue descendo. Não era fácil, mas o nosso Jesus suportou tudo isso por mim e por você.